Olá para você que segue aqui o meu canal. Estou muito feliz, o canal ganhou bastante seguidores depois do último vídeo. E eu vim aqui para bater um papo com você sobre a economia no Brasil. Afinal de contas, a economia no Brasil vai bem ou vai mal? O que no Brasil todo mundo fica especulando que se esse ano tá bom, o ano que vem será de recessão? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, vou conversar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo para vocês refletirem aqui comigo sobre, como eu digo, todas essas insinuações negativas sobre o Brasil, elas todas têm método, né? Assim, começa com uma ideia, segue da outra e aí vai por diante, como se fosse um grande plano orquestrado com alguma finalidade, que é sempre desgastar o governo e jogar contra o Brasil. Então vamos começar sobre economia e vamos começar lá pela falsa demissão do Paulo Guedes. Esse assunto do Paulo Guedes, ele começa primeiro com um vazamento dizendo que ele tinha offshores no interior. Ele e o presidente do Banco Central, que depois de muita luta de todos os brasileiros, hoje é independente, graças a Deus. Isso, na prática, significa que ninguém vai sair imprimindo dinheiro e gerando inflação à toa, porque tem alguém para controlar, e esse alguém chama-se Banco Central, e ele funciona independentemente de governos, e isso foi conquistado justamente nesse governo, nessa gestão aí do Jair Bolsonaro, com essa Câmara que aprovou, a Câmara de Deputados, que aprovou essa mudança, e o Banco Central passou a ser independente. Bom, abrindo essa aspas aí, vamos falar então que o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, ambos foram acusados de ter offshores, como se eles tivessem milhões de dinheiro desviado em offshores, como era o caso do nosso antigo governo. Não é o caso, o dinheiro tanto de um quanto de outro, apesar de estar numa offshore nos Estados Unidos, é um dinheiro nas ilhas ou onde quer que seja, é um dinheiro absolutamente limpo, um dinheiro absolutamente declarado e absolutamente legal esse tipo de insinuação. Mas essa insinuação surge assim como que colocando um borrão, né, no Paulo Guedes, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí à frente do Ministério da Economia. Então, visto essa fofoca, e vai e desmente, gera desgaste e tal, aí vai o MST, já falamos dele, desses movimentos aí terroristas patrocinados pela esquerda, invadiu o Ministério da Economia, né? Pichou todas as paredes, Paulo Guedes não sei o quê, economia da fome, morte Bolsonaro, e aquelas coisas que eles escrevem lá, fizeram esse estardalhaço ali no Ministério da Economia, e isso tudo foi arrefecendo os ânimos ao mesmo tempo que o nosso presidente, junto com o ministro da Cidadania, João Roma, vem tentando aprovar na Câmara e no orçamento um aumento no Bolsa Família, na prática, agora chamado auxílio emergencial. Esse aumento ele representa um valor grande do nosso PIB, mas não alguma coisa que possa nos prejudicar muito, né? Então, qual era a proposta? O que é hoje? Hoje o Bolsa Família ele contempla mais ou menos as famílias muito pobres numa condição de ganhar até R$200, mais ou menos. Esse é o valor máximo, e a ideia do presidente é dar para essas famílias um auxílio emergencial de R$400, podendo chegar até R$750, e tem ainda um benefício extra, isso tudo ainda tem que passar, evidentemente, pelo Congresso, de que essas pessoas, ao arrumarem um emprego, não percam o benefício de forma abrupta, ou seja, que eles tenham tempo para se adaptar às novas realidades e tudo isso, até que eles possam realmente subir e evoluir na vida e poder abrir mão desse benefício. É uma revolução em termos sociais, evidentemente um monte de gente não quer. E aí disseram que quem não queria mesmo era o Paulo Guedes, porque ele é um economista de formação liberal, ele não ia, assim, querer esse auxílio emergencial por causa disso. Porque, de alguma forma, isso ia furar o teto do orçamento, ou seja, ia obrigar ele a subir alguma coisa o juro. Bom, gente, subir alguma coisa o juro, né? Eu estou aqui no Brasil e sendo empresária há 33 anos. E nunca esse juro aqui foi barato, sempre foi caríssimo. Ele está barato agora, mas ele sempre foi caríssimo. E simplesmente nunca ajudou ninguém, né? Porque esse juro alto faz com que o governo muito endividado, sem credibilidade no mercado, só consegue tomar dinheiro a juros muito altos. Não é o caso do Brasil, que hoje está trabalhando em taxas de juros muito abaixo, muito mais baixas do que já operamos nos últimos, 40 anos. Então, com essa taxa de juros que hoje está baixa, estourar o teto, ou seja, ter que emitir dinheiro, eventualmente,
para pagar o auxílio emergencial, podia estourar o tal do teto de gastos e fazer o Banco Central ter que emitir moeda e, nesse momento, subir um pouco o juro. Pode ser que isso tenha que acontecer, é um remédio... eu vou explicar para vocês do ponto de vista prático, ou seja, do ponto de vista das pessoas, o que isso significa. Quando eu pego a grande massa das pessoas e dou para elas R$400, elas vão pegar esses R$400 e vão ali no armazém comprar leite, comprar carne, comprar comida, comprar uma coisa ou outra, um livro para o filho, enfim. Então as pessoas vão pegar esses R$400 e vão devolver para o consumo. Isso é muito diferente quando eu dou esse benefício para as pessoas, eu não endivido as pessoas, porque elas não precisam pagar por esse dinheiro nunca mais. Eu endivido o Estado, ou seja, o Estado paga por elas. Então, quem se endivida? O Estado. Na época dos governos de esquerda, basicamente no governo da Dilma, teve uma campanha de estímulo ao consumo que deu para as pessoas crédito, ou seja, deu para você dinheiro para você ir lá comprar a televisão, o sofá, as coisas que você precisava. Quem se endividou? O Estado ou você? Você que se endividou. Num juro muito mais alto para adquirir aquilo. O que ela fez foi liberar mais dinheiro para você se endividar. Mas ela mesmo não se endividou. Ou seja, o governo mesmo não se endividou num programa desse tipo. Só mostrando que os programas são diferentes na sua concepção econômica. Então, o Paulo Guedes, por ele ter essa função liberal, no meio da semana passada, começaram a especulação de que ele ia cair, de que ele ia cair, de ele ia cair. O jornal o Globo chegou a dar, G1, o Globo, Paulo Guedes vai pedir demissão às 2h30 da tarde numa reunião com o presidente Bolsonaro, isso na sexta-feira. Nesse meio tempo, com essa especulação toda, saíram na quinta-feira alguns auxiliares do Paulo Guedes, que são realmente economistas mais presos a essa teoria de que não devemos aumentar ou não devemos imprimir dinheiro, então devemos respeitar o teto. E não importa as pessoas, né? E o presidente com uma posição contrária, dizendo que podemos nos endividar um pouco, porque a gente precisa melhorar a vida das pessoas. Então, o Paulo Guedes vem na sexta-feira e fala que tudo isso passou de especulação, que ele concorda com o presidente e que a gente nem vai se endividar tanto assim e nem vai estourar o teto de gastos e nem vai acontecer nada de ruim com a nossa economia. Por quê? Porque a nossa economia, em 2021, vai crescer 5,2%. Vai ser a economia que mais vai crescer no planeta. Isso pode cair? Essa é a especulação de todo mundo, que 2022, porque é um ano eleitoral, porque tem o fator político, a credibilidade pode baixar. Mas prestem atenção em alguns números. Números de setembro, viu, gente? Porque de outubro ainda não fechou. Mas até setembro, só em 2021, o Brasil conseguiu abrir 2,5 milhões de novas vagas de emprego. Isso é um recorde histórico. Hoje a taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos 15 anos. É alta? Lógico que é alta. Ninguém está dizendo que é bom, temos muito a fazer e até por isso temos que continuar acertando na economia, porque qualquer erro pode ser um retrocesso enorme. Segundo motivo, o Brasil abriu em 2021, ou seja, pós-pandemia, ele abriu 1,5 milhão de novas empresas. Também é recorde histórico. Com a simplificação e a lei da liberdade econômica, os empresários tiveram mais, e o juro baixo, os empresários tiveram mais vontade de abrir uma nova loja, de montar um negócio seu, de ir para a iniciativa privada. Isso é um número maravilhoso, porque significa que nós teremos 1,5 milhão de novas empresas empregando gente, se elas forem bem-sucedidas, cada uma emprega 2, 3, daqui a pouco emprega 10, e aí é uma progressão geométrica que a gente consegue gerar de emprego, sem contar que a economia se movimenta. Outro número ótimo, o Brasil faz uma safra agrícola recorde. De novo, é o celeiro do mundo. De novo, o Brasil surpreende o mundo com a sua produtividade, que é o mais importante do nosso agro, é a produtividade, que é super alta. Então, o nosso agro produtivo, eficiente, dá outro show e faz os números ficarem ainda melhores para a economia. Outro número que a gente olha e tem que olhar com cuidado é o número da arrecadação. A arrecadação, ou seja, tudo que o governo federal arrecadou de impostos, agora foi o maior, foi em setembro, quer dizer, onde ele arrecadou mais. Eu
me lembro do número absoluto, mas foi de novo recorde. Então, nós tivemos recorde de arrecadação em setembro. Aí você vai dizer, bom, mas se está arrecadando mais, pode pagar mais no auxílio emergencial. Esta é a tese. E é claro que esses números maravilhosos do Brasil, porque eles são maravilhosos, a esquerda pode se estrebuchar o que quiser, os números da economia do Brasil até agora são maravilhosos. Principalmente se confrontados com outras economias do mundo, como quase todas que a gente conhece. A gente está vendo a gasolina explodir de preço aqui, mas proporcionalmente muito menos que em Portugal, que nos Estados Unidos. Até na China está faltando petróleo. Então, assim, estamos agora num momento em que todo mundo está sofrendo uma crise de escassez, porque fica em casa, tem uma conta, a gente tinha que olhar para a pandemia e para a economia. Fica em casa, a economia a gente vê depois, pois o depois é hoje, viu? Já chegou. O depois é rápido. Quando a gente diz economia, a gente vê depois. Parece que é uma coisa que vai demorar anos para mudar. Não, a economia rapidinho vai para o brejo. Olha a Argentina, que em 2 anos de governo de esquerda, quebrou o país. 2 anos. A gente já tem gente pedindo comida na rua. Buenos Aires acabou, a Argentina está o lixo. Ninguém fala na Argentina porque é incômodo, mas a economia argentina, com as suas escolhas socialistas, acabou trazendo o país. Agora fizeram um congelamento de preço. Eu conto ou vocês contam que não funciona? Então, assim, proibiu a exportação de carne porque ia baixar o preço da carne? Não, acabou a carne, porque ninguém quer vender. Ninguém vai abater boi no campo. Então, assim, essas políticas socialistas, do ponto de vista econômico, só custam a inflação, que é o imposto mais caro que o brasileiro ou qualquer pessoa pode pagar. E a gente ainda com a inflação alta, mas ainda sob controle, a gente vê que o brasileiro está aí, está conseguindo ter emprego, está conseguindo ter trabalho, está conseguindo pagar as suas contas. Agora vai ter um auxílio emergencial para 2022 bem maior do que o nosso benefício social de hoje, com Bolsa Família, o que também é bem visto. Né? Existem teorias, né? Claro, várias teorias econômicas, eu não vou aqui me estender, mas tem uma que, quando os Estados Unidos estavam em crise, na década de 1929, quando teve o crash da Bolsa, e aí todo mundo ficou sem emprego, e aí foi um horror, uma recessão horrorosa e tal. E aí uma pessoa chamada Keynes diz assim, um economista, ele diz, a gente precisa emitir moeda, a gente precisa pagar as pessoas para irem para a rua abrir buraco e a gente paga as outras para fechar o buraco. Mas o importante é que elas recebam o salário que elas ganham, o dinheiro que elas coloquem na economia. Essa, é claro, é uma das teses, né, na qual eu acredito que esse auxílio emergencial também vai nos ajudar com a recuperação econômica em 2022. Então, o cenário que a gente vê, eu particularmente, aqui dividindo com vocês os números que a gente tem acesso do nosso mercado, que é o mercado da construção civil, porque os móveis eles estão inseridos dentro do mercado da construção civil, é de crescimento e é de escassez de material. Então, porque todas as empresas não estão produzindo, não, porque a demanda ainda está mais alta do que a capacidade que as empresas têm de produzir, mas isso também é temporário, porque as empresas estão tendo fomento para investir em melhores máquinas, botarem mais equipamento e poderem atender essa demanda. Esse é o caso, por exemplo, da nós, que nesse momento está fazendo investimentos em prédio, investimento em treinamento de pessoal, investimento em maquinário, uma série de investimentos para poder fazer frente a um mercado que, evidentemente, está muito mais comprador do que era em 2019. Então, assim, de onde vem essa loucura? Então, para tentar vender o caos, se inventa de tudo, sabe? Escassez de água, energia mais cara, gasolina está subindo, o Guedes vai cair, greve dos caminhoneiros é a última grande, né, notícia que pode desestabilizar a economia. Mas a verdade é que o trabalho de casa está sendo bem feito pela equipe econômica, os mercados estão reagindo, as bolsas estão indo muito bem, o dólar está estável, e é isso mesmo, gente. Pode ser muito ruim as pessoas engolirem, mas a verdade é uma só. O Brasil está muito melhor que um monte de economias aí, o mundo está vendo isso. A gente vê aí o nosso presidente sendo super bem recebido em Roma, na cúpula do G20, e é um orgulho fazer parte desse país que está sendo reconhecido no mundo, entre outras coisas, como um país que respeita as liberdades individuais, um país que não disse fecha tudo, a economia a gente vê depois, um presidente e uma equipe econômica que tiveram desde o primeiro momento com um olho na pandemia e outro na economia. E eu acho que isso tudo nós vamos sentir e ainda vamos estudar muito mais para frente quando olharmos para esse período que a gente está passando agora.
Bem, o meu recado era esse. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. Eu não sou 100% economista, porque acabei não terminando a minha formação, mas algumas coisas eu acho que eu consegui dividir com vocês e vocês vão entender bem melhor. Então não caiam nessa conversa de que o nosso país vai afundar, porque, entre outras coisas, a OCDE publicou esse final de semana, no Valor Econômico, que o Brasil é considerado a sexta economia melhor para se investir no planeta. Então o dinheiro não vai embora, não. O dinheiro vai vir para cá. E vai vir para cá e vai gerar muito emprego. Temos fé nisso.